Vamos deleitar na palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que você não perca as minúcias desta palavra, que ela possa edificar o teu coração, a tua alma, o teu espírito, nortear o teu destino. Senhor, eu proíbo qualquer interferência espiritual nesse lugar, que todo e qualquer espírito que não te adore e glorifica o teu nome seja repreendido deste ambiente. Nós consagramos, ó Pai, este território e declaramos que este território te pertence integralmente, que a nossa mente seja revestida, que o nosso entendimento espiritual se abra, que a nossa audição espiritual esteja sensível para ouvir a tua voz. Eu me coloco em submissão à tua palavra e creio que a palavra do Senhor jamais voltará vazia, mas antes cumprirá aquilo pelo qual o Senhor já determinou nas atmosferas espirituais. Senhor, e que o teu nome seja glorificado nesta noite, em nome de Jesus, amém. Você pode ficar de pé só mais uma vez? Só para o seu consolo, eu vou ficar o culto todo em pé, e você vai ficar tranquilo, sentado aí. Lucas capítulo de número, eu falei que era 2, mas é 1, capítulo 1, versículo 57, diz assim, Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 1, no versículo 57, a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz, e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos o pai do menino, que nome queria que lhe dessem. E então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua falava e louvava a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-na no coração, dizendo, que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Em nome de Jesus. Pode se sentar, meus irmãos. Eu selo essa palavra com o selo do Espírito, que nós saiamos daqui melhores do que nós entramos, em nome de Jesus. Queridos, para mim é muito importante esses dias que estamos vivendo, porque nós estamos vivendo um transicionamento, um tempo muito imprescindível, e para que haja um transicionamento, Deus sempre vai fazer algo muito poderoso dentro de nós primeiro. Estamos numa nova estação e num novo tempo. Quem crê, diga glória a Deus. Amados, esse ano carrega uma atmosfera muito importante, muito especial, que já se iniciou em nossa vida. E eu gostaria hoje de falar um pouco sobre João Batista e sobre o cumprimento da profecia. Mas antes eu gostaria de citar Isaías 45, que é uma profecia de Isaías, que foi proclamada ao rei Ciro. E essa profecia dizia que ele conquistaria uma terra, e que o Senhor daria a ele uma porção muito diferenciada, que o Senhor daria a ele os inimigos nas mãos, que Ciro seria alguém de uma envergadura pela qual até então não havia. Diz que Ciro iria conquistar uma terra, iria atravessar as fortalezas. E o que me chama a atenção de Isaías 45, do verso 1 ao 6, é que esta profecia, ela foi escrita 150 anos antes de Ciro nascer. Mas Deus já tinha preparado um cenário e um ambiente. E além de preparar um cenário e um ambiente, Deus já tinha preparado uma pessoa. Você está aí ou não?
Então, a profecia de Isaías 45 sobre o rei Ciro, escrita 150 anos antes dele nascer, que diria que ele seria um conquistador, que ele avançaria territórios. E eles então, no tempo em que Ciro está à frente da Babilônia, alguém vai nos escombros, alguém vai nos rolos e fala assim para Ciro: Ciro, sabia que o nosso Deus, o Deus de Israel, já havia profetizado ao teu respeito há 150 anos atrás, antes de você nascer? Ciro fica impactado e fala: onde é que está escrito isso? Eles trazem o rolo, abrem o rolo e mostram para Ciro a profecia de Isaías 45. Ciro fica perplexo, porque como pode alguém falar acerca de mim antes da minha existência? Como pode alguém falar de um ambiente geográfico, de um ambiente político, de um ambiente até mesmo de um cenário que ele estava vivendo? Até então Ciro não havia sido um grande conquistador de territórios, mas ele começa a entender que Deus o colocou naquela posição. Amados, a profecia de Isaías 45, ela é tão profunda, que ela chama Ciro de o meu ungido. Mas o cara não era nem da igreja, o cara não era nem evangélico, o cara não era judeu, o cara não tinha nenhuma linhagem com o povo de Israel. Mas quando Deus quer, Deus faz. Quando Deus quer levantar um homem, uma mulher, uma família, uma nação, quando Deus quer levantar um povo, uma igreja, Ele simplesmente faz. Não importa onde você nasceu, não importa as circunstâncias, aquilo que Deus falou ao teu respeito, Deus vai gerar movimentações, territórios geográficos, ambientes e pessoas, para que se cumpra. Aleluia! Quando nós prestamos atenção na profecia do rolo do profeta Isaías, Deus, Ele está se apresentando a Ciro dizendo: eu tenho detalhes, Ciro, sobre a tua vida que você nem sabia. Irmãos, isso é poderoso demais. E eu acredito que nós estamos entrando num tempo de cumprimentos. Amém? Quem crê, diga glória a Deus. Profetiza assim: eu estou entrando num tempo e numa estação de cumprimentos. Aquilo que Deus falou, aquilo que a boca de Deus profetizou, a mão de Deus vai cumprir, segundo aquilo que Ele declarou sobre a minha vida. Você crê nisso? Porque uma coisa, amados, é ser um profeta, uma coisa é carregar uma profecia, e outra coisa é ser profético para um ambiente, para que este ambiente seja exatamente como Deus quer. Quando eu entro naquilo que Deus falou sobre mim, quando você entra naquilo que Deus falou a teu respeito, querido, algo muda totalmente na atmosfera do céu e da terra. E aí, nós vamos nos tornando uma opção para aquilo que Deus quer realizar. Você está aí ou não? Você é a opção de Deus para aquilo que Ele quer realizar em ambientes que você nem sabe. Amém? Você é a opção mais acertada de Deus. Independente da tua história, da tua vida, dos seus erros, dos seus acertos, Deus tem uma palavra profética ao teu respeito. Por isso, não é sábio quando você diz: eu tenho uma palavra sobre mim e Deus vai cumprir essa palavra. Preste atenção nisso, porque às vezes tem palavras de Deus que não se cumprem. Mas a palavra de Deus fala que Deus não é homem para que minta, que Ele não é filho do homem para que se arrependa. Então por que algumas palavras que Deus profetiza não acontecem? Não parece que Deus equivocou-se? Não parece que Deus errou?
Queridos, preste atenção. Eu e você temos uma palavra, sim ou não? Eu e você temos uma profecia ao nosso respeito, sim ou não? Portanto, Deus já nos deu uma palavra. Quem crê? Diga: eu tenho uma palavra sobre minha vida. Eu tenho uma palavra sobre o meu destino. Eu tenho uma palavra sobre a minha história. Você entendeu isso, sim ou não? Mas há algo que muitas vezes o servo de Deus não entende: que para que Deus cumpra uma profecia e uma palavra, eu preciso ter a disposição e a disponibilidade para me mover debaixo daquilo que Deus já disse. Por exemplo, Deus fala para um homem ou para um jovem, dizendo: você vai ser médico, professor, pastor, e de repente você pega a profecia, você pega a palavra e diz: eu creio. Até aí está tudo bem. Mas a partir do momento, Nilson, que eu creio, eu preciso começar a me movimentar debaixo daquilo que Deus disse, ainda que o território seja inapropriado, ainda que eu não veja condições humanas para que aquilo aconteça, ainda que me pareça distante demais, difícil demais, caro demais. Deus falou, então eu vou me movimentar nesta direção. Eu tinha 5 anos de idade, nós morávamos perto de um aeroporto, eu fugia de casa, irmãos, perigoso, porque nós morávamos de um lado, e aí passava uma rodovia, eu atravessava o outro lado da rodovia, Yohanan, para ficar vendo os aviões pousarem e decolarem. Depois voltava para casa, extasiado com os aviões que subiam e desciam. Um dia Deus falou acerca disso na minha vida, depois Deus falou acerca do meu ministério, e tudo aquilo que Deus foi falando ao meu respeito, eu começava a gerar movimentações em direção àquilo, porque eu entendia, desde antes de conhecer a palavra de Deus, que se Deus falou, eu preciso me movimentar naquela direção. Quem está entendendo isso? Então, para que Deus cumpra, eu preciso fazer o quê? O meu papel. Porque você nunca vai ser um médico sem você ter feito aquilo que são os protocolos humanos. Como que você vai ser um médico se você não foi na faculdade? Como que você vai ser um advogado se você nunca foi na faculdade? Ah, mas é difícil. Mas Deus não falou? Falou, então se movimenta na direção. Porque aquilo que é impossível para você, querido, é possível para Deus, porque na minha impossibilidade Deus age. Mas naquilo que eu posso e devo fazer, então eu preciso me movimentar na direção daquilo que Deus disse, para que se cumpra a palavra de Deus. Quem crê nisso? Então eu estou dizendo, e sobre o que o Senhor está dizendo, que aquilo que Deus libera, que Ele solta para nós e para a terra, não pode voltar para o Senhor vazio. A palavra de Deus, ou ela vai gerar justiça, ou ela vai gerar juízo. A palavra que sai do Senhor não volta para Ele vazia. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é liberada e ela começa a procurar pessoas que estão dispostas e disponíveis para fazer aquilo que Deus quer. Sim ou não? Então, se Deus me deu uma palavra, eu preciso fazer o quê? Deus, eu não tenho condição financeira, mas vou me movimentar debaixo da tua palavra. Deus, eu não tenho inteligência para chegar nesse nível, mas se o Senhor disse, o Senhor vai me dar sabedoria, inteligência, conhecimento, vai conectar as pessoas certas. Para quê? Para que a palavra que Deus liberou do altar não volte vazia para Ele. Então eu profetizo nesta noite que toda palavra liberada sobre a tua vida vai se cumprir. Por quê? Porque a partir desta noite esta igreja vai se movimentar debaixo daquilo que Deus já disse a ela. Diga: eu sou a igreja e eu vou me movimentar debaixo da profecia que Deus disse. Amém ou não amém?
Segundo Crônicas, capítulo 16, 39, diz assim, que o Senhor percorre por toda a terra, tentando encontrar pessoas que são totalmente suas, e que se Ele encontrar corações íntegros, esta batalha deixa de ser sua e passa a ser dele. Eu acredito que quando a palavra sai da boca do Senhor, e ela vem à terra, ela vem procurando alguém. Amém? Diga: eu sou quem Deus procura para uma grande realização extraordinária. Eu serei o ambiente propício para Deus fazer o que Ele disse. Quem acredita nisso? Então Deus está procurando alguém. Quem? Alguém competente. Está muito alto, ficou muito alto aqui, não sei o que mexer. Alguém competente. Competente quanto? Queridos, não estou falando de habilidade humana, eu estou falando de alguém que se move e se prepara para aquilo que Deus disse. Aleluia. Deus vai procurar quem? Alguém competente que tem consciência para dar fisicalidade àquilo que Deus disse. Aleluia. Quem recebe essa palavra? Então levante a sua mão mais alto que você puder e vai dizer assim: Pai, eu quero estar pronto, preparado, para que eu possa ir além de onde eu estou esperando. Pai, eu quero me tornar na qualidade daquele que o Senhor espera. Eu quero tomar a forma da obra, assim como foi com Cristo. Eu quero dar fisicalidade a toda a palavra que foi liberada sobre a minha casa, sobre a minha vida e sobre os meus dias. Diga com fé: Pai, eu quero estar pronto para me desenvolver diante dos homens da terra, e eu quero me tornar tudo aquilo que o Senhor disse para uma nova realidade. Amém? Irmão, isso aqui você tem que pegar e não é guardar, não é só levar para casa, é gerar um movimento. Um dia o Senhor colocou um sonho no coração da bispa, na área de psicologia, e infelizmente, como eu disse para ela, pelo menos não por enquanto, eu não tinha condições para dar a ela a faculdade para que ela pudesse se formar nisso. E de repente Deus levanta pessoas, de repente Deus unge algumas pessoas com entendimento da profecia, mesmo sem conhecer a profecia, e se conectam a ela e diz assim: ó, nós vamos pagar a tua faculdade, que eu, como esposo dela, mesmo que eu gostaria de fazê-lo, sem ter a condição para fazer, mas ela pode ser a minha esposa, mas ela é filha do Pai, que tem tudo ao seu controle, que conecta todas as pessoas para uma finalidade, para um alvo, para um objetivo. E eu quero profetizar na tua vida: sonhos do teu coração vão começar a tomar forma. Aquilo que era só um sonho quase que impossível, Deus está falando ao teu coração: vou começar a dar forma. Por quê? Porque Ele está acima das tuas dificuldades, limitações, Ele está acima da tua realidade. Deus nesta noite está sondando corações aqui. Ah, querido, se Deus encontrar um coração propenso a ouvir e se mover nessa palavra, não vai ter limite para você. Quem está aí?
Todos estamos ouvindo uma palavra, querido, e eu posso declarar: todos que estão ouvindo esta palavra precisam discernir os sons que estão vindo dos céus nestes últimos dias, para que não apenas possamos dar uma resposta, mas para que nós sejamos uma resposta. Amém? Querido, você só pode dar uma resposta a partir do momento em que você é uma resposta. Eu não posso dar o que eu não tenho, sim ou não? Então, para que eu possa, e para que nós possamos nos encontrar no lugar do encontro marcado, para que possamos ter a competência para responder e ter a responsabilidade de responder à altura daquilo que Deus tem para nós, que Deus espera para nós, nós vamos dizer: Pai, nós queremos ser uma resposta para esse tempo. Você está aí ou não? Amados, nós precisamos entender que nós não nascemos aleatoriamente, tem um plano de Deus nisso. Aí muitas vezes você fala assim: ah, mas a minha família, a menor da tribo de Manassés, ah, mas a minha família, querido, não tem nada a ver com a tua família, não tem nada a ver com os teus avós, não tem nada a ver com herança, tem a ver com aquilo que Deus falou. Você está aí ou não? Você pode glorificar a Deus nessa noite por causa daquilo que Deus já falou? Diga comigo assim: nós queremos, Deus, ser uma resposta para esses dias. Queridos, esta geração, ela precisa ver aquilo que Deus está derramando, aquilo que Deus está fazendo. Para mim é muito importante, todas as vezes que eu estou aqui, que eu ouço uma palavra do altar, e eu tenho participado de cada palavra liberada deste altar, e de cada momento profético desta igreja, de alguns momentos e de muitos sinais que Deus tem feito por meio desta plataforma chamada igreja, por meio deste território, deste ambiente. O que você não pode é tentar interpretar a Deus por meio de uma reunião e de um culto. Deus é muito maior do que um culto. Deus é muito maior do que uma movimentação, do que uma reunião. Ele já está se movendo em atmosferas invisíveis sobre a tua vida, porque Deus, Ele é geracional, e nós precisamos compreender isso urgentemente, queridos. Deus tem falado ao nosso coração, ao coração do Brasil. Queridos, o Senhor tem liberado tantas palavras sobre a nação brasileira, só que quando nós olhamos o cenário com a ótica humana, a gente fica por aqui da vida. Quando você olha a condição democrática do país, quando você olha para as autoridades do país, você fica indignado, você fica entristecido, e muitos ficam desanimados. Mas eu quero falar para você, independente do que os homens estão fazendo, falando ou agindo, Deus está agindo sobre tudo e sobre todos. O povo de Deus foi cativo na Babilônia, foi cativo ali no povo do Medo-Persa, o povo de Israel foi cativo no Egito, na Babilônia, a Pérsia, mas um dia Deus levantou o escape, Deus levantou o livramento. Eu quero profetizar na tua vida que Deus está levantando o livramento sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre a tua geração. Todas as vezes que Deus quer inaugurar uma nova estação, Ele vai começar usando uma palavra. Ei, preste atenção. Desde a virada do ano que o Senhor está falando de um novo tempo, de uma nova estação, de quebrar a esterilidade, de mudar os nossos níveis. Quem está entendendo isso? Diga glória a Deus. Então Deus vai sempre começar pela palavra, e Deus vai começar a levantar novos tipos de pessoas, que se portam debaixo de uma autoridade. Eu já disse isso nessa igreja várias vezes. Eu não era nem diácono, e na igreja todo mundo achava que eu era pastor, porque quando tinha gente endemoniada,
a minha pastora falava assim: chama o Júnior. Irmão, eu não era nem diácono, tinha que pregar, chama o Júnior. Tem que expelir demônio, chama o Júnior. Tem aconselhamento, chama o Júnior. Um dia, o bispo e a pastora, que eram o casal, perguntaram assim para mim: ô Júnior, como é que está a tua unção? Aí eu respondi para eles: eu sou aspirante a diácono. Como é que se aspirante a diácono? Você não é nem diácono. Mas o que eu estava fazendo? Eu já estava me movimentando na igreja como se eu fosse pastor. Tem gente endemoniada, estou lá. Tem aconselhamento, estou lá. Tem evangelismo, estou lá. Tem drogado, estou lá. Ei, preste atenção. Comece a se movimentar debaixo daquilo que Deus já falou ao teu respeito. Você está aí ou não? Quando nós escutamos falar sobre João Batista, algo queima no nosso coração. Quem foi João Batista? João Batista é o homem que vem numa lacuna depois de 400 anos de silêncio. Ele vem estabelecendo um novo tempo, uma nova estação, um novo cenário muito poderoso. Ele entra numa lacuna que parece que Deus não se movia mais, que Deus não falava mais, mas havia uma palavra que Deus havia soltado dos céus que percorria a terra. Preste atenção, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela percorre a terra buscando alguém. Querido, e quando Deus encontra um endereço, ei, presta atenção, igreja, Deus está procurando uma pessoa com um endereço. Será que Ele achou alguém nesta noite? Queridos, quando Deus vem pairando sobre a terra, com uma palavra, com o Espírito Santo, Ele vai buscando, mas Ele não busca pela aparência, porque por muito tempo nós achávamos que Deus encontrava os seus pela aparência, pela vestimenta. Um dia eu fui numa igreja, lá em Campinas, eu não era convertido, eu estava com uma falta de paz muito grande, porque eu estava com intenção de sair do espiritismo, então eu estava daquele jeito espiritualmente. Falei, eu preciso achar uma igreja para acalmar minha alma, porque eu estou aqui maluco, a minha vida, a cabeça está milhão, eu tenho que achar uma igreja, para eu aliviar esse fardo. Aí fui numa igreja, entrei na igreja, não sabia como é que funcionava, irmãos. Sentei do lado errado, que só podia mulher do lado, eu não sabia. Já levei uma bronca, já fiquei sem lugar. Aí sentei do lado certo. Estou eu lá num banco enorme, sozinho, a igreja lotada, gente em pé, e eu sozinho num bancão daquele tamanho. Falei, meu Deus, estou endemoniado. Será que eu achava que eu estava mesmo, né, irmão? Falei, Senhor, eu estou na tua casa, eu estou sentado no banco sozinho, tem gente em pé. Como é que irmão, eu não aguentei ficar dentro da igreja, porque eu senti uma apatia contra a minha vida. E para piorar a situação, aí o pastor começou a falar mal de gente que rapava a cabeça, que vestia calça jeans. Aí eu olhei, eu estou de calça jeans, estou com a cabeça raspada. Falei, meu Deus, esse não é meu lugar não. Peguei, saí de mansinho da igreja. Falei, meu Deus, vim buscar paz na igreja, mas onde eu vou, um chama a minha atenção. Onde eu vou, um dá uma bronca em mim. Falei, esse não é lugar para mim não, deixa eu voltar para o hotel que eu ganho mais. Aí peguei um evangelho dos Gideões e abri em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você está aí, ali começa um processo de Deus.
Ei, preste atenção, o processo de Deus já começou há muito tempo na tua vida. Deus está buscando alguém para usar, para ser uma resposta para uma geração, para ser uma resposta para uma cidade, para ser uma resposta para um estado, para ser uma resposta para uma nação, para ser uma resposta para as nações. Deus está em busca. Quem foi João? Alguém diferenciado, alguém que vai ter a coragem de tomar uma palavra, alguém que vai para o deserto, alguém que vai para uma geografia diferente, para que Deus desenvolvesse nele um ambiente propício para preparar o caminho. Uou! Ei, Deus vai usar a tua vida para preparar o caminho. Você está aí ou não? Quando o anjo aparece a Zacarias dentro do santuário, em tabernáculos, escuta isso, a palavra diz que Zacarias entrou praticamente na reunião daquela noite na sua escala. Lançaram sortes para ver quem estaria na escala, caiu em Zacarias. Eles estavam honrando ao Senhor, mas carregavam a desonra. Ele ministrava alegria, mas escondia uma tristeza. Qual era a desonra e a tristeza que Zacarias carregava? Ele era velho, sua mulher já era velha, e eles não tinham filhos para darem continuidade. Você está aí ou não? Mas naquele dia, Deus visita Zacarias. Por quê? Porque Deus estava preparando um novo cenário, uma nova estação, e Ele estava, através daquele ambiente de adoração de Zacarias, Deus vai gerar um menino, aquele que seria a voz do que clama no deserto. Eu não sei quais os desertos Deus já te colocou, mas você vai ser uma voz. Não sei qual o deserto da tua casa, da tua família, o cenário do seu trabalho, o cenário financeiro, cenário econômico, emocional, espiritual. Eu não sei qual o deserto, mas eu sei de uma coisa: você vai ser uma voz que vai bradar, uma voz que vai mudar os cenários, uma voz que vai profetizar uma nova realidade. Queridos, ele carregava a desonra da esterilidade, mas ele permanecia no ambiente que Deus estava colocando a ele. Ele continuava firme, inabalável, já era velho, mas ele continuava íntegro, reto, adorando, cultuando ao Senhor e fazendo tudo aquilo que Deus havia ordenado, mesmo em desonra, mesmo com tristeza. Ele sabia: se Deus não quer me dar um filho, está tudo bem, eu vou continuar glorificando, eu vou continuar indo no culto, eu vou continuar fazendo o meu papel, vou continuar glorificando, adorando, louvando a Deus. Mas naquele dia o Senhor vai visitar a Zacarias. Ei, Deus está aqui, o Espírito do Senhor está aqui, e Ele está nos ungindo para pregarmos boas novas, que só podem ser boas quando forem anunciadas. Ele está ali, e o anjo fala para ele: eu vim te comunicar. Presta atenção, irmãos, o anjo vem para comunicar. Tem um anjo de Deus hoje aqui para comunicar algo a você. E o que o anjo vai comunicar a Zacarias? Zacarias, a partir de hoje, a partir de quando? A partir de quando? Meu amado, minha amada, a partir de hoje, o céu está comunicando que vai começar uma nova temporada na tua vida. E Deus, por meio desta nova estação,
vai estabelecer um tempo propício para grandes coisas, para grandes milagres, para grandes sinais, para grandes prodígios, para grandes maravilhas. Deus está abrindo portas de possibilidades. O meu sogro está aqui, já está indo embora em breve, mas tudo aquilo que Deus falou que ia abrir porta, tudo aquilo que Deus disse que ia fazer, Ele está fazendo na vida dele. Você está aí ou não? Minha sogra veio aqui, tudo que Deus falou que ia fazer, fez. E eu profetizo na tua vida, na tua casa, na tua família, que tudo que Deus falou, Ele vai cumprir. Ele já está cumprindo, porque a palavra dEle não vai voltar para Ele vazia, mas antes vai cumprir tudo aquilo que Ele já profetizou ao teu, ao meu e ao nosso respeito. Não tema, crê somente. O Deus que te fez uma promessa está falando: a minha mão, a minha presença vai na frente, não há quem possa me impedir. É um novo tempo sobre a tua vida, é um novo tempo sobre a tua casa, é um novo tempo sobre a tua história. Eu estou inaugurando a melhor estação da tua vida nesta noite. Orebaia sori cantalás. As orações de Zacarias foram ouvidas, porque Deus iria levantar um legado por meio de um ventre estéril. Preste atenção, há pessoas aqui que olharam para si e perceberam: não tem herança, a minha história é manchada com coisas ruins, eu não tenho legado. Deus está falando ao coração de alguém aqui nessa noite: eu estou ajustando a tua história, eu estou alinhando o teu destino, eu estou alinhando o teu legado e estou alinhando a tua herança. Você está aí ou não? Ei, amados, eu vim aqui para dizer para você que chegou a hora, e chegou o tempo, e chegou a estação mais propícia para a tua vida. Quem crê que está chegando a nova temporada para você? De verdade, quem crê? De verdade, quem crê? Quem já está entrando nessa nova estação? Quem já está entrando nessa movimentação de Deus? Quem crê que pode ser uma resposta, uma voz no deserto de alguém, uma voz no deserto num território, uma voz num ambiente propício? Querido, você vai ser uma voz e uma resposta. O anjo falou para Zacarias: Zacarias, você fala de verdades, mas você crê nessa verdade? Porque quando o anjo falou para Zacarias, ele duvidou no coração. Às vezes o que Deus fala é tão grande, é tão extraordinário, é tão alto, é tão cheio de detalhes, que você fala assim: não, Deus só pode ter mudado, só pode ter errado o endereço. Porque nós muitas vezes somos criados num ambiente de não pertencimento, de alguém sempre falando para a gente assim: você não vai dar certo, você vai dar errado, olha a sua situação, se toca, olha para a sua vida, olha a sua origem, olha de onde você veio. Queridos, eu sei de onde eu vim, não foi da barriga da minha mãe, eu vim do coração do meu Pai que está no céu. Você não veio, querido, da geração genealógica de um homem e de uma mulher, você veio porque Deus tem um plano, porque você vai ser uma voz, porque você vai ser uma resposta. Diga: eu serei uma voz, eu serei uma resposta. Aleluia. Zacarias, como você deu uma duvidada no teu coração, você vai ficar mudo. Deus falou de coisas tão profundas e falou assim: ó, você vai ficar mudo. Há momentos que você precisa apenas cultivar aquilo que Deus disse.
Tem gente que Deus fala para ela uma palavra, uma profecia, ela sai contando para todo mundo. Ei, preste atenção, para de abrir os teus tesouros para todo mundo. Ou Deus falou que vai fazer isso, Deus falou que vai fazer aquilo. Aí levantam os invejosos gospel, os macumbeiros gospel, que começam a fazer a oração do Seca Pimenteira. Ah, mas não acontece comigo, como é que está acontecendo com ele? Sai, Satanás, chuta que é macumba, irmão. Você está aí ou não? Tem gente que começa a querer ajudar Deus. Olha para alguém e pergunta para a pessoa assim: sabe como que você ajuda Deus? Fala para essa pessoa: sabe como que você ajuda a Deus? Diga para ela assim: obedecendo a palavra que Deus diz. Não é fazendo a sua vontade não, querido, é obedecendo. E como é que eu obedeço a palavra? Guardando, cultivando, zelando, submetendo-se à palavra. Por quê? Porque a fé não é você receber um milagre, fé é você se adequar àquilo que Deus está falando. Espera aí, Deus está falando? Vou me adequar. Deus disse isso, então vou me adequar a uma nova estação. Deus falou algo a meu respeito, não estou vendo, mas já estou me adaptando, já estou me readequando à realidade de uma palavra que Deus disse. Porque não é sobre o que você está vendo hoje, crianças, é sobre o que Deus disse. E Deus sempre trabalha de lá para cá, Ele vai lá no futuro, prepara tudo, e aí Ele vai olhando, quando você está preparado, aí Ele abre a porta. Tem gente que Deus está falando: estou te preparando, está tudo pronto já para você. E para alguns Deus já está assim, ó. Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Você não vai nem acreditar. Você vai falar assim: estou acreditando não. É forte demais. É melhor do que eu mereço. Querido, sempre vai ser mais e melhor do que a gente merece, porque nós estamos debaixo da graça. Graça é receber aquilo que não merece. Você está aí ou não? Olha para alguém e diga: guarde a palavra, cultive a palavra, se submeta à palavra, e você vai ver o impossível acontecer. Você não está aqui não, você não está aqui não, você não está aqui não. Se você tivesse, você já tinha glorificado a Deus. Deus mudou a realidade de Zacarias, de Isabel. Por quê? Porque Ele estava levantando um jovem, um menino, João, Yohanan, para mudar um cenário, uma estação. Ei, Deus está levantando gente nesta noite para mudar estações. Deus vai mudar a estação lá naquela escola, lá naquela faculdade. Deus vai mudar uma estação no teu ministério. Deus vai mudar uma estação na tua família, no teu casamento, na tua vida de paternidade, na tua maternidade. Querido, nada será mais como foi. Aleluia. Glória a Deus. Quem está aí, diga amém. Então a palavra diz que Zacarias, todo mundo olha para ele para saber qual que é o nome do menino. E aí ele escreve na tábua Yohanan, que é João escrito em hebraico. Yohanan. Não, mas você não está entendendo, Zacarias. Tem que ser Zacarias, porque o primogênito tem o nome do sumo sacerdote, e o nome tem que ser Zacarias. Queridos, quando ele escreve Yohanan, a língua dele solta. Eu quero profetizar uma palavra sobre a tua vida. Deus está soltando a tua língua, mas não é para falar mal dos outros não, é para profetizar um novo tempo, uma nova história, uma nova estação.
porque tem gente que estava com a língua solta, batendo no dente só para falar mal dos outros. Mas eu profetizo, querido, que a partir desta noite a tua boca será uma boca profética. Aquilo que você falar vai acontecer pontualmente, porque você não vai viver segundo aquilo que você acha, mas segundo aquilo que Deus vai falar por meio da tua boca a partir desta noite. Aleluia! Quem está aí? Nós precisamos entender isso. Há momentos que você não entende o que Deus está querendo, mas você precisa entender, querido, que Deus quer fazer algo novo na sua vida e na sua história. Eu creio, meu amado, que Deus vai te colocar no lugar certo, com as pessoas certas, para inaugurar uma nova estação. Você não tem ideia, querido. Eu e a bispa temos tido uma percepção desde a virada do ano nessa igreja, uma percepção de algo diferente que Deus está fazendo aqui dentro, uma percepção de algo novo, uma percepção de cumprimento. Receba uma percepção de cumprimento. Coisas que Deus profetizou na tua vida há 20, há 15, há 10, há 5, há 1, há 6 meses. Deus vai começar a gerar um ambiente de cumprimento. Você está aí ou não? O que Deus está dizendo é: eu estou te preparando para um novo tempo sobre a sua vida, sua casa. Cultive a palavra, mantenha a palavra. Queridos, preste atenção para eu encerrar. Deus está dizendo: eu estou gerando em você algo novo por causa desta profecia. Escute isso, e você vai dar a velocidade para que a palavra aconteça. Diga: eu vou dar velocidade, celeridade, para que a palavra que Deus disse se cumpra integralmente, porque eu estou entrando num tempo de cumprimento, e cada palavra que Deus liberou, mesmo que tenha passado 2, 3 décadas, Deus vai estabelecer o tempo do cumprimento. Ei, e João veio, nasceu de um útero estéril e profetizou. E o que ele profetizou? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí você pode dizer para mim: mas apóstolo, o ministério de João durou só 6 meses. É verdade. Mas apóstolo, Deus demorou 18 anos para preparar João, e ele usou só 6 meses. Presta atenção nisso. Teve um tempo que João duvidou, e ele manda perguntar para Jesus, por meio dos discípulos, manda perguntar para Jesus se é ele mesmo. E aí Jesus manda um recado para João dizendo: fala para João que os surdos ouvem, que os cegos veem, que os coxos andam, que a palavra de Deus está sendo liberada. Fala para João que aquilo que estava proferido sobre o Messias, tudo está se cumprindo. Olhem, testifiquem, e fala para João. Por que João está preso? Porque João foi denunciar aquilo que Deus não mandou ele denunciar. Deus não mandou João denunciar Herodes, e por isso perdeu a cabeça. Preste atenção, não entre num território que Deus não mandou você entrar. Você está aí ou não? João só perde a cabeça porque ele vai liberar uma palavra para um homem que Deus não mandou ele liberar.
Deus não mandou liberar juízo sobre Herodes, Deus só mandou João Batista liberar uma palavra de arrependimento: arrependei-vos, só isso. Fique de pé, por favor. Apóstolo Júnior, qual é o lugar que Deus quer? Um coração quebrantado. Qual lugar que Deus quer? Um lugar de renúncia, um lugar de confiança e um lugar de ousadia. Preste bem atenção. Chegou o tempo do cumprimento da palavra de Deus. Eu vou dizer de novo até que você glorifique. Chegou o tempo do cumprimento da palavra de Deus. Eu vou dizer até que você creia. E já chegou o tempo do cumprimento da palavra de Deus. Eu vou dizer de novo: chegou o tempo do cumprimento da palavra de Deus. Eu vou dizer de novo até você glorificar: chegou a estação e o tempo do cumprimento da palavra de Deus, na tua casa, na tua vida, no teu ministério, no teu chamado, na tua vida profissional, nas tuas finanças. Chegou o tempo do cumprimento da palavra, mas para isso se movimenta, segundo o que eu disse, diz o Senhor. Se movimente, porque eu vou cumprir a minha palavra segundo a tua movimentação de fé. Deus, eu não tenho visto, eu não tenho possibilidade, eu não tenho condições. Deus está falando: só se move debaixo da minha palavra. Só creio que o impossível é possível ao que crê. Tem pessoas preocupadas com este ano, com o teu comércio, com a tua vida financeira, com o teu destino, com o destino dos teus filhos, das tuas filhas. Deus está falando: se você for uma resposta, eu vou dar uma resposta para cada problema da tua vida. Se você for uma voz do deserto, eu serei uma voz do teu deserto. Se você entender que a minha palavra vai se cumprir a partir daquilo que você crê e daquilo que você movimenta, tua vida nunca mais será a mesma. Preste atenção, querido, este culto é um culto de divisor de águas. Você começa a pegar essa palavra, você começa a entronizar esta palavra na tábua do teu coração. Querido, não saia daqui sem esperança, não saia daqui com a cabeça baixa, não saia daqui procrastinando mais, deixando para amanhã, para depois. Se Deus falou: Deus, vou me movimentar segundo o que o Senhor diz. Deus, faz tanto tempo. É tempo de cumprimento, é tempo da minha palavra se tornar viva na tua vida. Eu já posso ver os sinais acontecendo. Eu já posso ver Deus fazendo assim, ó. Tem porta fechada, estou abrindo. Estou abrindo.